Isso quase ninguém te fala, mas esse é um dado muito importante que pode fazer total diferença nas suas operações com opções, ou até mesmo se você opera outros tipos de ativo. É importante você entender isso daqui, porque te mostra a dinâmica real dos preços e o que montam as barreiras de altas, barreiras de baixa, normalmente no mercado. Então eu vou te mostrar aqui o que são os contratos em aberto, por que isso daqui é importante, se criam essas barreiras de preço e como é que você pode fazer esse tipo de análise utilizando os contratos em aberto. No mais, já deixa o seu like aí no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e vamos nessa. Bom, vamos lá. Quando a gente pega aqui um determinado ativo, peguei aqui o ativo, o Itaú aqui, por exemplo. Uma coisa que a gente vê aqui é uma coluna que é chamada de contratos em aberto. O que significa isso? Basicamente, quando você resolve vender uma opção, então fui fazer um lançamento coberto, vender uma call, normalmente aquela opção é criada no mercado. Então um novo contrato é aberto. Obviamente tem um comprador, você fecha o negócio com o comprador, um contrato em aberto. Quando você sai daquela posição, fecha o negócio ali com o vendedor, o contrato é fechado. Tá? Então essa é uma dinâmica da criação dos contratos, da abertura dos contratos de opções. Por que isso daqui acaba sendo muitas vezes importante? Principalmente no mercado americano. Aí eu vou te explicar o porquê. A gente tem um agente de mercado que é chamado de market maker. E o market maker é um agente, um banco, uma instituição que é obrigado a dar liquidez nas opções. Então se você quer comprar uma opção e aquela opção não tem comprador e vendedor, o que esse market maker ele vai fazer? Ele será obrigado a fazer a contraparte com você, ou seja, ou comprar ou vender uma opção. Então, eles começam a montar essas posições no mercado. Por que no mercado americano isso é muito mais forte? Porque no mercado americano toda a negociação com opções passa pela mão dos market makers. Então, você tem vários market makers e toda a negociação acaba passando pela mão dos market makers. No Brasil, algumas opções têm formadores de mercado, que são os market makers, e outras não, mas boa parte delas tem, mesmo que sejam os market makers, digamos assim, não oficiais. Mas por que isso daqui é tão importante? Veja, a gente tem aqui, ó, Itaú no strike 33,52, 3,71 milhões de contratos em aberto aqui de call e 1,3 milhões de contratos em aberto de put. Bom, vamos mostrar isso daqui como que funcionaria um pouquinho na prática. Vamos dizer que você resolveu vender ali 1000 opções. A sua contraparte foi um market maker. Então aqui é você e aqui a gente tem o market maker, que é um banco. Ele comprou as 1000 opções aqui de você. Beleza. Então o que acontece? O market maker ele já recebe dinheiro da Bolsa de Valores para cumprir com essa função de te dar liquidez nas opções, de atuar como contraparte. Então o que acontece? Ele não quer ter risco de mercado, porque ele já recebe dinheiro. Ou seja, ele não quer ficar ganhando dinheiro se o mercado subir ou cair. Ele simplesmente trava a posição dele, um hedge, e fica recebendo as taxas que a Bolsa de Valores paga para ele. Mas beleza. Vamos dizer aqui o seguinte, que nessas 1000 opções, aqui, essas 1000 opções que elas foram compradas, ela tem um delta de 0,50. O que significa esse delta aqui? Significa que se a ação sobe R$1, a opção que ele comprou, essa call, valoriza R$1. Se a ação cai R$1, essa opção perde 50 centavos. Então o market maker está lá, posicionado em 1000 opções. Ele falou, opa, eu não quero ter risco de mercado. Se o mercado cair, eu não quero perder. Se subir, eu também não quero ganhar, porque eu já estou recebendo as taxas ali da Bolsa de Valores para cumprir com essa função de market maker. Então, o que acontece? Ele vai travar essa posição. Como? Ora, se o mercado cair R$1 aqui, ele vai perder R$500. Então, o que ele faz? Ele vende a ação no mercado à vista, 500 ações. Porque se o mercado subir R$1, ele ganha R$500 nas opções e perde R$500 nas ações, fica no 0 a 0. Se o mercado cai, ele perde R$500 nas opções, ganha R$500 nas ações, também fica no 0 a 0. Só que aqui vem um grande ponto. Esse valor aqui do delta, ele não é estático. Ele fica mudando. O que faz esse delta mudar? Essa variável aqui, gama. Então, se por exemplo ele tem um gama de 30 centavos, significa que se o mercado subir R$1,
esse delta aqui vai vir para 80 centavos. E se o mercado cair R$1, esse delta aqui vai vir para 20 centavos. Então ele vai ter que fazer um ajuste completamente diferente na posição dele. E esse gama aqui, ele também vai oscilando, conforme vai se aproximando do dia do vencimento, o gama vai ficando maior, ou seja, as opções vão ficando muito mais sensíveis à oscilação do mercado. Então por isso que a gente vê na reta final de vencimento, o que acontece? O mercado muitas vezes fica travado, porque tem muito market maker posicionado em determinada faixa de preço. Então o que acontece? A gente vê isso acontecer bastante, tá? Além de que no final do vencimento tem muito mais contratos em aberto, a gente tem um gama muito maior em que qualquer oscilaçãozinha do mercado, os market makers têm que ficar comprando e vendendo ações no mercado para zerar o risco de mercado e acaba travando. Então a gente vê ali o preço ficando mais amarrado na reta final de vencimento e quando as opções vencem, as ações acabam andando um pouco mais. Obviamente que se vier alguma notícia, um fluxo de capital muito forte, os market makers, obviamente, não conseguem segurar essa movimentação. Mas isso daqui também é chamado de Gamma Exposure. O que é o Gamma Exposure? Ele vai pegar basicamente todas as posições ali que a gente tem de contratos em aberto, de call e de put, e vai ver onde que a gente tem os pontos máximos de gama, tanto positivo quanto negativo, onde a gente possivelmente tem um ajuste muito mais forte de posição ali dos market makers, seja comprando ações, seja vendendo as ações no mercado à vista. E tem algumas plataformas, dá pra gente fazer esse cálculo do Gamma Exposure na mão, mas tem algumas plataformas que nos dão isso, como a própria Trade Hunter aí, muitas pessoas não conhecem, mas é uma plataforma muito legal, porque ele dá esses outros indicadores aí, como o Gamma Exposure, e você consegue entender muito bem onde estão essas barreiras de preço. Mas aqui, quando a gente olha particularmente para os contratos em aberto aqui, eu consigo ver onde tem muita barreira de preço. Então, por exemplo, aqui no Itaú, 34,95, a gente tem 7,84 milhões de calls aqui em aberto, ou seja, se o mercado começa a subir, vir para essa região onde o gama é maior, né? Quanto mais no dinheiro a opção vai ficando, o gama é maior, a gente vai ter mais ajuste dos market makers atuando vendendo ações no mercado à vista. E a gente tem aqui também 7,08 milhões de contratos em aberto aqui em puts, ou seja, se o mercado sobe aqui, o que os market makers vão fazer? Possivelmente eles vão trabalhar no processo de compra de ações no mercado à vista. Então aqui a gente pode ver que possivelmente terá uma barreira de preço aqui muito mais expressiva. Aqui para baixo, né, se a gente olha, vai ter possivelmente uma barreira aqui para baixo na região dos 32,70, mas outro ponto aqui importantíssimo, os 32,45, 31,95, que a gente tem uma quantidade aqui bem expressiva de contratos em aberto de call aqui dos market makers. Então, isso aqui poderia até inclusive acelerar o preço numa movimentação talvez de queda, pelo fato de que se o preço vai chegando aqui nessa região e os market makers que têm posição em call precisam ajustar a sua posição, precisam ajustar ali, zerar o seu delta, provavelmente eles vão atuar no processo de venda das ações para trabalhar nessa condição de zeragem de delta. Agora veja aqui, 29,95, 45,8 milhões de contratos em aberto, tanto em call quanto em put. Então, aqui a gente tem os 29,95, outra barreira ali bem forte de preço, talvez até muito mais forte do que essa que a gente viu aqui dos 34,95 para cima. Agora me fala aí, você já conhecia, já tinha visto essa visão aí de contratos em aberto no mercado? Coloca aqui nos comentários se você tiver dúvidas também. Essa é uma ferramenta muito interessante, principalmente para você olhar barreiras de preço, onde tem suportes e resistências, onde provavelmente grandes players do mercado estarão atuando no processo de compra e de venda das ações e possivelmente travando os preços, principalmente se a gente tem uma quantidade grande, tanto de call quanto de put, de contrato em aberto em uma determinada faixa de preço. Se tiver gostado do vídeo, deixa o joinha aí que ajuda bastante. Se inscreve no canal aqui embaixo e se você quiser conhecer aí o nosso canal de recomendações de opções aqui no Brasil, vou colocar um link, você pode ver como é que funciona, entrar em contato lá com o nosso time, perguntar como é que funciona, como é que você faz para receber as nossas recomendações de opções. No mais é isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.